Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa segunda mesa nessa tarde de hoje. Primeiro, quem vai fazer a explanação para nós é o professor Dr. Pitágoras. Vamos pedir que o senhor, por favor, comece a sua explanação. Boa tarde a todos, todas. Sejam todos bem-vindos. Gostaria também de agradecer o convite, estar aqui presente, principalmente pelo fato de ser um primeiro encontro regional na área. Isso tem um valor incomensurável, vocês não têm a noção, talvez, disso, a dimensão que isso pode tomar. Então, eu realmente tinha um outro convite de ir numa outra para falar sobre o mesmo tema, através de um outro CRP, mas optei, inclusive, para vir aqui em Campo Grande, em função de disseminar essa cultura, instigar esse tema, né? Bem, o que eu vim aqui falar, me preparei para trazer aqui para vocês, naturalmente é uma experiência que vem, eu gostaria de explicar um pouco aqui, até a razão desse título, né? Como é que eu cheguei a essa área também. Embora moro em Natal, eu sou gaúcho, encontrei um colega, por gentileza, retorne a isso. Obrigado. Eu encontrei um colega aí da Defesa Civil, da Potiguar, inclusive, né? Está aqui em Campo Grande também, para deixar naturalmente aí tudo justo e perfeito na Defesa Civil. Bem, nós temos, de uma certa forma, uma tendência em perceber as coisas somente quando elas acontecem. Infelizmente, com a cultura do nosso país, nós temos isso aqui. Contrário, talvez, a outros países aí, né? Eu fiz meu doutorado, terminei em 96, na Alemanha, nessa área, depois fiz um pós-doutorado também. Mas o que me levou para essa área? Na realidade, foi quando eu comecei a trabalhar no tema do acidente do Césio 137 em Goiânia. Talvez alguns de vocês eram mais jovens, ou talvez alguns não estavam aqui, não eram nem projetos, talvez, né? Mas os outros vão lembrar, naturalmente, ou através da literatura você pode ver isso. Naquela ocasião, na universidade, diziam para mim, mas você está maluco. Por que a psicologia tem que se meter com esse negócio aí? Esse negócio aí foi um acidente de dimensões enormes, né? Quando eu ouvi em algum momento aqui, hoje à tarde, eu ouvi alguém dizer assim que embora não temos ainda aqui em Campo Grande acidentes, né, desastres assim, pois muitas vezes nós não enxergamos eles, né? Eles são invisíveis, ou talvez não passe pela nossa cabeça que isso é possível de acontecer. Eu vou dar um exemplo lá de Goiânia, uma cidade que não tem terremoto, não tem tremor de terra, não tem enchentes, ou seja, na época não tinha nada assim de grandes desastres, né, ou acidentes de maior dimensão. Bem, o que aconteceu para aqueles que não têm conhecimento, ou não têm informação? Era simplesmente uma clínica de radioterapia, cuja clínica terminou, depois de um tempo, acabou-se, não existia mais. Cabia à vigilância sanitária ter o controle dessas clínicas, né, que trabalham com essas cápsulas. Na verdade, é uma cápsula. E o que aconteceu? Simplesmente a clínica saiu e o prédio ficou abandonado. E lá dentro tinha uma cápsula para fazer radiografia, aquelas, né? E o que aconteceu foi que uma certa tarde passou lá 2 catadores de sucata, entraram lá e de repente se depararam com aquilo.
E o que aconteceu foi que eles pegaram essa cápsula, acharam que era algo muito interessante, poderia render algum material, algum dinheiro, né, lá na sucata, e resolveram levar para casa. Botaram num carrinho daqueles de carregar sucata, e aí foram para casa. Chegando em casa, começaram a se perguntar, especificamente na rua 57, que ficou conhecida, começaram a se perguntar, mas isso aqui deve ser uma coisa muito estranha, deve ter alguma coisa aí dentro. E aí, meus amigos, eles pegaram uma marreta e tome marretada, até abrir essa cápsula. Ao abrir essa cápsula, se depararam com a substância, que é o césio. O césio tem uma luminescência azul, né, um azul brilhante. Acharam, e aí entra, daqui a pouco a gente pode analisar isso até de um outro ponto de vista, mas acharam que aquilo era algo divino, e começaram, inclusive, teve um que fez a cruz, né? Fez uma cruz assim, porque era realmente coisa de Deus, aquela luz, ou seja, a falta de informação, né? Primeira coisa, nosso país, nós não temos informação, nós não temos prioridade à educação, embora esteja lá, viu, na Carta Magna, na Constituição, né? Saúde, educação, moradia. Bem, não satisfeitos com isso, resolveram presentear amigos. E pegaram caixas de fósforo, jogaram fora lá as caixas de fósforo que tinham, daí faltou, começaram, né, a rasgar jornal e tal, e tome, você é meu amigo, isso aqui é algo divino. Tome. E aí foram, e aí isso começou estavam irradiando, né? Eles eram a própria bomba. E aí a mídia registrou depois tudo isso, eles terminaram, além de dar esse material todo, presentear aos amigos, eles também, teve uma menina até que ficou famosa, ela gerou até um livro, isso, ela terminou brincando com o césio, estava comendo um ovo cozido, e terminou também engolindo e terminou se dando mal. Aí o que aconteceu? Os primeiros sintomas de contaminação, diarreia, aí pensavam que era de uma manga que eles tinham comido lá, não sei aonde. E resolveram, em Goiânia, naquele final de semana, tinha um campeonato internacional de motocross. Eles foram, como toda a cidade foi, eles também foram lá. E comiam churrasquinho, comiam alguma coisa. Eles pegavam o dinheiro, pagavam, tudo que eles tocavam se contaminava. Então, veja bem, e pelas características do elemento, né, do césio, ele não é visível, ele não é captado por nenhum dos órgãos dos sentidos, mas ele está ali, né? E o que aconteceu que foi, esse dinheiro circula, eu pago a ele dá o troco para outro e assim por diante. Bem, não preciso dizer que isso foi um caos geral, né? E na ocasião também, uma da mãe deles desconfiou que aquela cápsula poderia ter alguma coisa a ver com aqueles sintomas todos que eles estavam apresentando. E pegou isso, botou dentro de uma sacola plástica e pegou o ônibus e foi até a vigilância sanitária. E chegou lá, colocou na mesa do médico que estava lá de plantão, lá estava trabalhando, disse: doutor, isso aqui está matando a minha gente, né? O doutor, quando viu aquela cápsula, primeira providência, bombeiros. Chamou os bombeiros. Perfeito. Vieram os bombeiros, gente. Mas você não sabe o que imagina. O que aconteceu? Simplesmente, quem estava comandando a operação, não sei a patente dele, mas disse um sargento, enfim, não sei, mas disse lá para o soldado: soldado, fulano, vem cá, pegue essa cápsula aí e dá um jeito nisso. E esse sujeito pegou essa cápsula, colocou no ombro e foi lá, e tinha um córrego atrás, muito próximo à rua 57, e pegou a cápsula e jogou simplesmente no riacho, no córrego. Bem, não preciso dizer que o colega bombeiro, colega do pessoal aqui do Corpo de Bombeiros,
faleceu, veio a óbito, né? A menina veio a óbito, enfim, houveram muita discriminação, congressos que tinham sido marcados em Goiânia foram desmarcados, pessoas que iam de voo Goiânia, enfim, tudo isso. Após esses eventos, essa série de eventos, o que aconteceu? Isso, posso até dizer o nome da pessoa, isso é público, né? Foi público, inclusive a mídia relatou muito bem isso. O nosso atual, então, na época, presidente da República, e hoje presidente, nosso atual ainda, né? Presidente José Sarney, presidente do Senado, fizeram um churrasco. Foi totalmente betonado, ou seja, colocado em concreto toda essa área, foi tirado lixos e mais lixos dessa área, né? E foi colocado depois concreto, e a mídia toda cobrando, e o governo, então, na época, foi, e em resposta a isso, dizendo que não havia mais nenhum perigo, fizeram um churrasco, onde o nosso então presidente, hoje ainda José Sarney, presidente do Senado, participou lá, algumas autoridades lá, fazendo um churrasco. Vocês vejam que situação é essa. E na época, logo em seguida, havia uma revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que então os diversos técnicos de diversos países estiveram reunidos, né? E então, na época, havia não lembro agora o autor, lembro do título. E por que eu lembrei disso? Porque também o nosso colega dos Psicólogos Sem Fronteiras não está aqui, né? Me lembrou, quando na fala dele, me lembrou esse título. O título era Aprendiz de Feiticeiro, né? O que queria dizer? Aí ele discutia todo e dizia assim, justamente ele tratava no artigo, a total falta de despreparo nossa, enquanto profissionais, de lidar com algo tão complexo que é um desastre, né? Acho que foi muito bem abordado aqui, né? Então, de parabéns os que antes estiveram nos trazendo a fala deles. Bem, e eu, na fala do colega do Psicólogos Sem Fronteiras, lembrei de novo desse título, nós ainda continuamos aprendiz de feiticeiro, talvez um pouco diferente daquela época, né? Foram aqui, nos relatou, foram fazer um curso lá de primeiros socorros, foram aprender um pouco de francês para tentar intervir, enfim, tentaram se preparar de alguma maneira. Naquela ocasião não tinha nada disso, você vai lá e vê o que acontece. Só que nesse ver o que acontece, você pode agravar a situação, né? O cenário lá de desastre. Haja vista, por exemplo, a situação do bombeiro que jogou lá a cápsula no córrego, né? Então vocês vejam bem, Campo Grande não está tão assim seguro, né? Nós talvez não enxergamos cenários vulneráveis, mas imagine uma epidemia de cólera, de dengue, isso toma uma dimensão, alguém invadiu uma clínica dessas, começaram a repetir a mesma história, né? Como podemos, por exemplo, existe algum programa, algum plano de evacuação, por exemplo, dos hospitais, né? Muito bem colocado pelo colega da Defesa Civil, né? Você tem que dar umas prioridades. Existe sim, na evacuação existe lá algumas prioridades das pessoas, por exemplo, os mais vulneráveis, os idosos, as crianças, né? Os enfermos. Você tem que tirar desse cenário isso, né? Por outro lado, nós temos situações também completamente inversamente proporcional, né? Altamente preparados. Vou dar um exemplo. São Paulo tem um sistema excelente de comunicação, de ambulâncias, né? Maravilhoso. Existe um livro chamado Fire and Behavior, Fogo e Comportamento, de Wicker, um psicólogo americano ou inglês, agora não estou lembrando, acho que é inglês. Mas ele cita no livro, talvez vocês também não lembrem, mas se forem procurar vão encontrar, o incêndio do edifício Joelma em São Paulo, né? Por que esse incêndio, esse fato está lá nesse livro?
Sabe por quê, gente? Porque é um exemplo de uma excelente comunicação, um excelente aparato, né? Que, no entanto, o que aconteceu? Deu incêndio, começou a comunicação entre as ambulâncias e foram todos para lá. As ambulâncias chegaram antes que o Corpo de Bombeiros. Resultado, o Corpo de Bombeiros não conseguia chegar no local, porque já estava engarrafado tudo lá de ambulância, aguardando socorrer as vítimas. Ou seja, o Corpo de Bombeiros simplesmente viu todos, né, uma grande maioria, virar óbito, ser carbonizado, enfim, pegando fogo, pessoas se atirando. E essa é um exemplo também de ineficiência de um aparato com grande potencial de resposta, né? Então, vocês vejam, esses dois extremos causam realmente a mesma coisa. Mas, aí depois disso eu fui, meus colegas, na época na universidade, me diziam, mas você também está meio maluco com essas coisas aí, né? O que tem a psicologia a ver com isso? E eu fui depois, então, 17 meses após o desastre, porque eles diziam que não tinha mais nenhuma consequência psicológica, nenhuma consequência, inclusive psicológica, não existia mais. E eu fiz um trabalho todo no sentido de provar que ainda continuava, né? Daí eu terminei indo, aí eu vou pular um pouco aí a história, terminei indo fazer um doutorado na Alemanha, onde esse meu orientador trabalhava com um projeto com as vítimas de Chernobyl. Então, uma coisa cruzou bem interessante e começamos, ele me convidou para ficar lá. Eu não, depois de receber muitas respostas negativas aqui, de solicitação de bolsa, aquela coisa toda da CAPES e CNPq, eu fui para lá, fiz as minhas malas e fui, porque eu tinha uma meta maior, né? Independente do que eles pensavam a meu respeito, me chamavam de incompetente, até nós estávamos hoje pela manhã, eu e meu colega Ney conversando sobre isso. Chegando lá, para minha surpresa, eles me achavam o cara, acharam você é um sujeito maravilhoso, você está sabendo, que ideia maravilhosa. Na época a internet não tinha essa facilidade toda, hoje a gente tem acesso à informação, naquela época não. Ele dizia, olha, sua literatura está completamente defasada, né? Mas não interessa nada disso, o que é interessante é a sua ideia, e isso vamos trabalhar, né? Então, para mim, a minha cabeça ficou estranha. Vem cá, como é que é o negócio? Aqui eu sou completamente incompetente, aqui eu sou altamente competente, né? Então, como é em quem que eu vou confiar, né? Eu vou apostar em quem? Naturalmente que eu fui apostar nos que me achavam, tinham pelo menos uma mínima competência para fazer alguma coisa, pelo menos a universidade, a biblioteca lá, da universidade, data de 1300, ou seja, o Brasil não era nem projeto, né? Em termos políticos, econômicos, enfim. Optei por lá e terminei indo, e lá eu fiz esse doutorado por lá, na área de psicologia ambiental, especificamente com foco, eu analisei, com foco em psicologia dos desastres, eu terminei analisando os planos de combate e prevenção de desastres lá da Alemanha, que eles têm uma experiência muito grande nisso, também tem aí uma parte macabra da coisa toda, em função de guerras e tudo isso, eles estão altamente preparados, né? E depois em 2000, fiz um pós-doc lá, estive por lá, estive na Suíça, enfim, terminei conhecendo algumas realidades diferentes ali, né? Bem, nisso tudo, tenho que dizer para vocês, confessar para vocês, que até hoje nenhum colega meu da universidade me convidou, ei, vem cá na minha aula, aqui na minha sala, na minha turma, venha falar sobre o que você faz, ou seja, demanda zero, né? Mas isso não me incomoda de maneira alguma, e talvez essa solidão é a solidão que vocês vão ter para o resto da vida de vocês, e você vai ter que trabalhar com isso de alguma maneira. Eu vim aqui hoje, na verdade, né, para impregná-los, para impregnar com um vírus, né, mas um vírus mortal, o vírus da prevenção, do gerenciamento e do combate de desastres. Por que isso? Porque se você percebe, ou se você aceita, se você concorda, se você discorda, independente disso,
Está batendo a sua porta, meu amigo. Está batendo a sua porta. Mesmo que você não seja uma vítima direta, você será uma vítima indireta. Né? Hoje mesmo aqui nós tivemos alguns relatos aqui da colega que foi da inundação, ajudar, ficou um do lado, outro do outro. Né? Daqui a pouco também começa a faltar, pelo excesso de chuvas, começa a faltar alimentos, combustível. E assim nós poderíamos enumerar aqui uma semana passando falando sobre isso. Né? Mas e o que tem a ver isso, então? Estratégias interdisciplinares. Por que eu escolhi isso? Eu vou explicar um pouco rapidamente sobre isso. Estratégias interdisciplinares de reconstrução de cenários cotidianos atingidos por desastres. A responsabilidade civil do Estado como estratégia de reparação psicológica de comunidades vulneráveis. Vejam bem, por que agora eu vou explicar. Estratégias interdisciplinares, porque até como meu potencial colega já, os dois ali, né, questionaram o que se podia fazer para termos de formação nessa área e tal. Alguém falou sobre Santa Catarina, especialização em defesa civil. Realmente existe especialização em defesa civil. No entanto, nós não temos no país, infelizmente, formação específica, um programa de psicologia e gerenciamento de desastres, seja o nome que você queira dar também. Psicologia com desastres, não temos, certo? Nós temos o quê? Iniciativas pessoais, como por exemplo, eu dei o exemplo meu, né? De pessoas que escrevem, fazem a monografia, a dissertação, essa tese, enfim, sobre esse assunto. Nós não temos um específico. E sabe por quê? Tem um motivo, né? Além da pouca demanda nossa enquanto psicólogos, o cenário ele é extremamente complexo. Respondendo à pergunta do estudante ali sobre a formação, ela exige não somente formação em psicologia, porque vai depender da característica do desastre. O exemplo, esse mesmo, quando eu fui em Goiânia, eu fui ter aula de radiologia. O que é radiologia lá com a psicologia? Nada, tem nada a ver. Mas eu precisava, porque eu precisava me apoderar desse conteúdo, né, para justamente, fui ter aula de radiologia, lá na biologia, fui ter aula de genética, porque há alterações genéticas, fui ter contato com defesa civil, quer dizer, coisas que você não vai encontrar isso num banco escolar da psicologia. Infelizmente não, certo? Mas você vai ter que trilhar esse seu caminho. Isso é uma eterna solidão, então você não se preocupa. Então, veja, estratégias interdisciplinares de reconstrução de cenários cotidianos. Sabe por que cenários cotidianos? Porque nós estamos aqui, tranquilos aqui, de repente pode invadir aqui o nosso cenário cotidiano, o seu dia a dia, pode ser vítima de um desastre. Né? Não há... já visto, por exemplo, entrar alguém aqui e bombardear nós aqui, né? Virou até moda isso, né? Fecha as portas ali. Né? Mas, veja, a invasão, porque o desastre, ele não acontece lá numa coisa distante. Quando este evento acontece na natureza, isso é um evento da natureza. As chuvas são um evento da natureza. O terremoto é um evento da natureza. Isso não é um desastre, gente. Isso é coisa natural. A natureza se forma dessa maneira, ela se desenvolve dessa maneira. Mas então, quando que um terremoto vira desastre? É justamente quando ele invade o nosso cotidiano, o cotidiano das comunidades, o cotidiano seu, você no seu consultório, você lá na defesa civil, você na escola, você indo apanhar seu filho, você pescando, você no seu cenário cotidiano, é lá que ele acontece, por isso que ele está aqui. A responsabilidade civil do Estado aqui falado, né, dito enquanto a União. A responsabilidade civil do Estado é porque o Estado tem, sim,
ele tem tutela sobre o ambiente, ele tem que cuidar o ambiente, né? Está lá também, na Constituição Federal, está escrito. A colega que deixou a lei da questão da preparação do Corpo de Bombeiros, né? Eu sugiro, inclusive, que o Conselho, né? Essa é uma das medidas, acho que a gente pode sugerir, é que o Conselho, enquanto classe, use o seu assessoramento jurídico, né? Não somente lá para cobrar os inadimplentes, mas use sim para ações, entre com uma ação contra o Estado, justamente porque ele tem tutela, sim. Ele deve, sim, cuidar, inclusive, de diversas questões, mas inclusive também do ambiente. Está lá, certo? Por essa razão está aí. E isso seria, então, uma forma de uma estratégia de conforto, tentar dar um conforto para essas pessoas. Sabe por quê? Porque quem sofre um desastre, quem vivencia um desastre, jamais será a mesma pessoa, né? Independente se você está do lado do aparato lá que entra em ação, ou se você é a vítima lá direta, né? Então, por essa razão, a sua rotina nunca mais será a mesma. Vou dar um exemplo paralelo. Você sofreu um assalto, mão armada, chegando em casa, meu amigo, próxima vez você vai dar algumas voltas antes de entrar na sua garagem, né? Ou seja, a sua rotina vai mudar completamente. Então, isso seria uma forma, né, de tentar efetivamente dar uma espécie de conforto a essas comunidades atingidas. Porque nós sabemos muito bem que existe todo um procedimento para, inclusive, o município entrar no município atingido e tal, que está muito bem, todos podem ter acesso a isso lá no site da Defesa Civil. Mas, vejam, as pessoas têm que efetivamente fazer alguma coisa. Próximo, por gentileza. Bem, como eu não sabia exatamente como é que estava assim, para quem eu estava falando, na verdade eu resolvi trazer alguns conceitos básicos aqui para a gente, para poder entender alguma coisa. Assim como eu disse na minha fala anterior, de que nós temos, por exemplo, eu tive que me apoderar de um conhecimento lá da radiologia, da genética e tal, para falar sobre, para ir trabalhar lá com a questão do césio. Aqui, então, a gente vai brevemente fazer alguma coisa. Então, um desses conceitos basilar mesmo, fundamental, é a interdisciplinaridade. Aí eu reforço a questão da formação. É impossível você trabalhar em psicologia e gerenciamento de desastres simplesmente com conhecimento de psicologia. Sabe por quê? Porque nem tudo é só psicológico, nem tudo é só psicologia, né? E nós precisamos sim nos comunicar, dialogar com outras áreas. E aí sim, meus amigos, sabe por quê? A dificuldade vai aparecer, porque quando você começa a se comunicar com outra pessoa de outra área, talvez você pense que você está sendo claro. Um exemplo, a palavra ambiente. Ambiente para um arquiteto é uma coisa, para um biólogo o ambiente é outra, para um sociólogo é outra, para o psicólogo também é outra coisa. Vejam, eu só citei 4 aqui. Nós estamos falando da mesma coisa, só que cada um entende de uma maneira, né? Não quer dizer que eu vou me tornar um médico, um advogado, um biólogo, enfim, um engenheiro, não. Mas eu tenho que me apoderar de alguma maneira desse conhecimento do outro para poder dialogar, porque um dos maiores problemas de equipes interdisciplinares é justamente a comunicação. Muitas equipes que se dizem interdisciplinares são nada mais, nada menos de equipes multidisciplinares ali, que tratam diversas áreas falando da mesma coisa, analisando o mesmo problema, né? Mas cada um na sua, ninguém troca muitas grandes coisas, né? Talvez isso é uma das limitações, dos maiores desafios. O próximo, por favor. Cenários cotidianos. O que são cenários cotidianos? Então, são um somatório de interações de ordem física, química,
biológica, psicossocial, econômica e política. Vejo que não é uma coisa só, não. Que atuam em um determinado espaço vital, ou seja, aonde existe uma determinada vida, né? Vida não somente animal, vida de pessoas, enfim, onde uma população habita, sendo que rege a vida em todas as suas formas e ainda garante abrigo aos seres vivos nelas existentes. Aqui, essa imagem, né? Não sei se vocês reconhecem aí a cidade de vocês, mas essa é Campo Grande, né? Isso, então, é um cenário cotidiano, é como se o desastre invadisse isso. Ok? Próximo. Desastres. Perfeito, meus amigos. Agora tem aí uma grande pedra no sapato. Sabe por quê? Porque desastre é um conceito muito impreciso, né? Qual é a diferença entre o desastre e um acidente, um grande acidente, né? Mas no caso, então, quando eu estiver falando aqui de desastres, vocês entendam, por gentileza, como resultado de eventos adversos, naturais, caso de uma enchente, uma violência, muita chuva, terremotos, enfim, eventos naturais, ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema, e esse ecossistema não é qualquer um, é um ecossistema vulnerável, né? Causando danos humanos, materiais e ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e psicossociais. Por isso que um terremoto no deserto não é, conceitualmente falando, não é considerado um desastre. Ele é um evento agressivo da natureza, adverso, enfim, mas não é um desastre, conceitualmente falando. Agora, se ele invadir essas outras, né? A gente tem aquela foto ali, Three Mile Island, cidade de Tatã, temos aqui inundações, temos o Césio, enfim. Isso tudo acontece em um determinado ambiente onde é habitado. Perfeito? O outro, por gentileza. O outro, certo. Desastres naturais são aqueles provocados por fenômenos e desequilíbrios da natureza e produzidos por fatores de origem externa que atuam independentemente da ação humana. Perfeito. Esse conceito ele já está sendo questionado pela seguinte razão, né? Isso também virou tema, né? O exemplo disso aqui é o efeito estufa, né? Quer dizer, até que ponto hoje se questiona, que também, já há um tempo se questiona isso, mas assim, que os desastres naturais também têm a sua causa humana, desse movimento humano, da forma do modelo de desenvolvimento adotado, seja dos meios de produção, seja dos meios de consumo, né? O nosso comportamento consumista, nós geramos empregos, né? E damos um tiro no pé. Ou seja, mais ou menos parecido com a redução do IPI do carro. Ah, maravilha, né? Vocês não compraram um carro por aí, pais de vocês, familiares, amigos, né? Alguém pensou, mas gera emprego, porque a indústria precisa de emprego para enfrentar a crise, né? A crise econômica mundial, perfeito, né? Mas ninguém pensou o que isso ia acontecer em termos de consequências, de efeito para o meio ambiente, né? Tá aí, temos um trânsito, um caos, né? Cada vez mais aumentando o efeito estufa, né? Acidentes, enfim, né? Enfim, uma série de problemas aí advindos disso. Então, esses desastres naturais têm sido, já há um tempo, adotados como também uma parte de influência, interação humana. O outro, por gentileza. Desastres humanos. Essa é uma colega da Defesa Civil, sabe, está lá num livro do Dr. Castro, falecido, Medicina dos Desastres, das Emergências dos Desastres, onde tem diversos conceitos lá, isso está disponível, inclusive online. Eu aconselho aqueles que queiram entrar, né, se apropriar desse conhecimento, a dar uma olhada nesse glossário. Ele é um registro em termos de país, de movimento histórico na área, enfim, vale a pena e ele é muito utilizado. Então, desastres humanos são aqueles provocados por ações ou omissões humanas. Relacionam-se com o próprio homem enquanto agente e autor,
gerando grandes danos à natureza, aos habitats humanos e ao próprio homem, enquanto espécie. Ou seja, né, as nossas ações viram contra a gente. O outro, por gentileza. Um outro conceito afim aí é justamente essa classificação de desastres mistos, que de uma certa forma nós já até usei como exemplo o efeito estufa, né? Mas desastres mistos ocorrem quando as ações ou omissões humanas contribuem para intensificar ou complicar ou agravar desastres naturais, por exemplo, o efeito estufa. Foi o outro exemplo dos automóveis, enfim. O próximo. Bem, agora nós, talvez um conceito não muito comum aos ouvidos dos psicólogos, nossos psicólogos, né? Mas está aqui porque tem uma razão específica, né? Que é a responsabilidade civil do Estado. Também se fala em responsabilidade penal do Estado, né? Então, nada mais é a omissão do agente público, ou seja, os gestores públicos, configura culpa em omitendo, né, do latim, ou culpa em vigilando, ou seja, se omitir. Né? É um dos fatores que tem dado causa aos prejuízos e ao meio ambiente, como também aos administradores e à própria administração, por exemplo, de um dano decorrente daí. Está ali na Constituição, está aí o artigo onde é visto isso. Próximo, por gentileza. Meu amigo, próximo slide. Senão você prejudica o meu tempo. Reparação psicológica. Quando eu falo de reparação psicológica, é justamente para falar de uma estratégia de conforto, né? Melhorar a qualidade de vida um pouco do sujeito. A psicologia não vai conseguir dar conta de tudo, gente. Se convença disso. Nós somos extremamente limitados, né? Nós trabalhamos muito no subjetivo e o sujeito pergunta para você, certo, ótimo, e agora me diga o que é que eu faço com isso? E você, nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, psicológico após a experiência com eventos extremos. É uma maneira de tentar processar essa situação toda. O próximo, gente. Vulnerabilidade. Está aí o conceito. Vulnerabilidade nada mais é quando existe um ambiente, um espaço, o sujeito está vulnerável. Quando eu digo eu estou vulnerável, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu sistema imunológico, psicológico, físico, ele está frágil, né? Então, aqui, quando a gente fala em desastres, ambientes vulneráveis são aqueles que, quando nós fizemos um mapeamento de risco, nós identificamos, por exemplo, hospitais são ambientes vulneráveis, determinada região próxima a um rio, enfim, podemos enumerar diversos ambientes vulneráveis. E vulnerabilidade é um termo extremamente importante para isso. Próximo. Risco, aí é um estudo da probabilidade da ocorrência de um acidente ou evento adverso, né? Então, aí pode ser feito também uma análise de risco. Isso é importante. Isso quer dizer probabilidade mesmo de acontecer alguma coisa, qual é o que existe disso? Isso existe toda uma metodologia para fazer isso. O próximo, eu estou apressando um pouco em função do tempo. Me deram aqui que eu tinha 10 minutos para fazer, mas talvez eu passe um pouquinho, viu? Ameaça, risco ou evento adverso provocador de desastre, quer dizer, a possibilidade de ter, né? Quando ainda em potencial. Nós sabemos, por exemplo, o caso que eu dei do acidente do Sérgio, uma clínica com uma cápsula de Sérgio abandonado, uma ameaça potencial. Evidente que é. Próximo. Políticas públicas. Meu amigo, políticas públicas é um outro conceito que também deve ser utilizado. Devemos atentar para isso. São ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, implicando no compromisso público, não somente quando está lá a próxima eleição, não. Assumir que independente de quem, de partido A, B, C, não interessa, né? Porque infelizmente no país nós temos o quê? Os políticos se elegem e o trabalho deles, né? A regra qual é? É se preocupar em como ele vai se reeleger novamente. O que não é isso, gente. Não vamos ser ingênuos, não. O que não é isso é exceção, porque a maioria é disso. O sujeito só pensa no como ele vai poder se reeleger. E ele não tem
porque se for contar o tempo que vai ficar lá, o salário dele não compensa ele pegar isso. O que compensa, na verdade, são as coisas os benefícios que ele ganha disso. Próximo, gentileza. Prevenção. Formulação e implantação de políticas e de programas com a finalidade de prevenir ou minimizar os efeitos dos desastres. O que é isso? Nada mais é do que você antecipação cognitiva. Quando eu falo em cognição nada mais é do que essa cachola funcionando lá, entende? Então você vai ter que pensar sobre o que poderia, as possibilidades, né? Isso é prevenção. Então nós temos que antecipar cenários de desastres. Próximo. Bem, aí então houve o que? Nós, como mudamos tantas leis, né, nós lembramos agora aqueles da psicologia lá, que tudo era filosofia, depois a filosofia se separa, porque não dava conta de tudo, achava melhor separar, cada um virou uma ciência, aí a psicologia também achava que ela ia conseguir dar conta de tudo, mas aí ela também não conseguiu ficar coesa, e se separaram no primeiro momento, lá umas 4, 5, dependendo da classificação que você queira utilizar, escolas, aquela, né, behaviorismo, psicanálise, Gestalt e tal, aquele negócio todo, e cada uma achava que dava conta dentro de si também, e cada uma também internamente quando se separaram. Porque nós, psicólogos, que entendemos tanto de pessoas, temos a maior dificuldade, não sabe de quê? De se relacionar com o outro, né? Com os colegas, um colega. Né? Então, aí a psicologia, no caso, também veio se separando, e uma dessas separações terminou aparecendo lá, a psicologia das emergências e desastres, que também está começando a mudar. Está mudando agora para a psicologia da gestão de riscos e de desastres. Por quê? Eu acho que nós deveríamos nos preocupar realmente mais em agir, né, de uma maneira responsável, ética, planejada, estratégica, do que dar tanto atenção a essas coisas. Tá certo? Próximo. Bem, as etapas aí da psicologia, aonde que a psicologia pode trabalhar? Ela pode trabalhar em termos de prevenção, ela pode trabalhar em termos de preparação, pode trabalhar em termos de durante o desastre e após, né? A recuperação, a questão pós-desastre, são etapas que nós psicólogos, podemos trabalhar. Eu vou disponibilizar depois esse material, eu vou passar rapidamente, mas depois vocês podem se deter mais a ele. Então, são essas 3 ou 4, se preferirem, 4 momentos. Prevenção, né? Antes, se preferir, antes, durante, depois. Ou se ainda isso, prevenção, preparação, aí trabalho durante o desastre e na recuperação pós-desastre. Próximo slide, por gentileza. Bem, aqui cabe lembrar que desastres são produtos e processos decorrentes da transformação e crescimento da sociedade. Ou seja, nós temos sim culpa no cartório, certo? Você em casa, né? A maior água, lá a quantidade de água que você gasta, a torneira que você deixa aberta, nós não, temos muita água. Pois é, até quando? Né? Então, isso são realmente, nós interferimos diretamente. E aqui no caso, então, também, infraestrutura vulneráveis, política, econômica, socialmente, como é o caso nosso no país, né? Nós sofremos muito mais. Evidente que um desastre num país de primeiro mundo, que está com essas questões mais de infraestrutura básica já está resolvida, né? Eles já podem responder melhor à situação de desastre, diferente de nós aqui, que ainda somos aprendizes de feiticeiro. O próximo slide, por gentileza. Bem, aí tem eu utilizo muito para entender os desastres, a teoria de behavior setting. A psicologia tem essas coisas assim, né? Behavior setting. Isso aí nada mais é do que uma dependência anglo-saxônica, mas não vamos discutir isso, não é o momento para fazer isso. Mas isso seria, behavior setting é um cenário comportamental. Aí um sujeito lá, primeiro, Roger Barker, desenvolveu aquele primeiro modelo à esquerda de vocês, e depois o Wicker, aquele que eu falei que fez o livro Fogo e Comportamento, Fire and Behavior,
desenvolveu, ampliou ele. Ou seja, é como se o desastre invadisse o nosso behavior set. Qual é o behavior set? O behavior set é aqui, isso aqui que está acontecendo. É como isso gera, cada entradinha daquelas flechas que vocês estão vendo, elas geram outras, diversas, quer dizer, consequências inúmeras. E no caso, isso auxilia muito para a reconstrução do cenário, para entendermos o que acontece nisso. Porque é um cenário que se torna extremamente complexo. Extremamente complexo. Muitas vezes nós, psicólogos, ficamos abismados, não sabemos nem o que fazer. Né? É como se puxasse o nosso freio de mão. Porque é tão complexo, é tanta coisa acontecendo, ao mesmo tempo, que não pode esperar chegar lá a Defesa Civil, que não pode esperar lá chegar o auxílio da Cáritas, auxílio, enfim, desse aparato todo. Né? Então, porque ele é extremamente complexo. Eu sugiro que quem queira trabalhar com isso, estude, se debruce em teorias de behavior set, para estudos de reconstrução de cenários. Isso é interessante. Amigo, próximo. Então, como eu falei antes, aí o nosso behavior set, você imagina você em algum desses lugares e isso invade sem você querer. Se você perceba, se você não percebe, independente, isso vai invadir o seu behavior set. Isso vai invadir o seu dia a dia. Né? Próximo. Bem, aqui eu também trabalho dentro de uma Kurt Lewin, né? Uma pessoa que revolucionou a psicologia, embora muitas vezes não é dado no Brasil essa conotação, mas ele revolucionou a psicologia, porque a psicologia era muito centrada só na questão do indivíduo ali. E ele disse que ele criou até uma fórmula, né? Comportamento igual a função da pessoa com o ambiente, né? C igual FP vezes A. Que coisa mais maluca isso, o sujeito conseguiu botar aí. E isso revolucionou a psicologia, porque ele diz o quê? É a transação de uma coisa para outra, ou seja, do indivíduo com o ambiente. E nessa interação é que pode se desenvolver desastres, em ambientes que são vulneráveis. Bem, eu fiz um pequeno modelo, está um pouco desfocado aqui, mas dá para entender. Quando que nós, naquele primeiro quadrinho ali está o sujeito, bem à esquerda de vocês, ele fica sabendo, quando que nós soubemos de um desastre? Muitas vezes a própria Defesa Civil, o próprio Corpo de Bombeiros, fica sabendo do desastre quando é anunciado na televisão. Né? Ou seja, a mídia tem um papel fundamental nisso. Comunicação, percepção do risco. Nós percebemos, como se nós, no primeiro momento, isso alterou a nossa rotina, né? De alguma maneira, a nossa normalidade lá se alterou? Não, sem problema. Sem problema, não alterou, não houve nada. Agora, se houve, sim, né? Termina o quê? Uma construção imaginária de uma situação de ameaça. Quer dizer, o sujeito, nós imaginamos que está acontecendo tal coisa, começar a sentir um cheiro de fumaça aqui, nós começamos já dentro do nosso, nós começamos a processar essa informação, significa o quê? Provavelmente tem um incêndio. Porque a fumaça, lembra, né? Identificamos como incêndio. Bem, e aí eu tenho que começar a estabelecer metas, ou multimetas. Olha, está pegando fogo, está acontecendo tal coisa, eu tenho meu filho, vou pegar na escola, você começa a tentar priorizar, porque como são muitas metas, você então prioriza, e aí você age, e dentro dessa avaliação, uma explicação didática aqui, faria o quê? Uma avaliação dessa sua ação. Teve algum efeito colateral disso? Teve. Volta lá vamos priorizar de novo isso, né? Porque aquela construção que você fez imaginária da situação lá, ela sofreu influência do quê? Do conhecimento que você tem sobre a gravidade, por exemplo, desse evento, a motivação sua para isso, o motivo que leva você a se preocupar com isso, e naturalmente a emoção que vai interferir especificamente na sua ação. No momento que não houve mais efeitos colaterais, há um certo retorno à realidade, ou seja, termina, entre aspas. Por quê? Porque essa realidade, a normalidade, nunca mais vai ser a mesma. Você é uma quase normalidade. Né? Próximo slide, por favor. Aí tem só uma divisão do que é os estudos da psicologia, em termos de desastres. Nós trabalhamos, existe assim, psicologia aplicada, ou psicologia, pode passar o próximo slide, e essa aplicada antes, durante, depois. A pesquisa básica aí é abordado mais
o homem, o ser humano, enquanto vítima de desastres, ou então enquanto coautor. A literatura trabalha nesses focos, né? Próximo slide, por favor. Sim, aí vem algumas limitações da psicologia. É a dificuldade em desenvolver uma cultura preventiva e de aplicabilidade de saberes psicológicos, pois desde o profissional é exigida uma visão ampla dos diferentes setores da vida de uma sociedade. Não adianta, por isso eu falei antes, não adianta você só se preocupar lá em psicologia e achar que vai dar conta, porque você não vai dar conta. Fique em casa, fique no seu consultório, que também tem uma importância muito grande, mas você precisa ter um conhecimento mais amplo, né? Depois, segundo dificuldade, o psicólogo em transitar em diferentes áreas da própria psicologia, porque nós temos uma briga tão grande entre nós, entre as áreas, né? Mas poder circular, por exemplo, psicologia comunitária, psicologia clínica, psicologia ambiental, psicopatologia, psicotraumatologia, saúde mental, né? Isso tudo vai ajudar vocês, né? A dificuldade também de gerenciar diferentes interesses, prioridades sociopolítica, econômica, antes, durante e depois de ocorrência de um desastre. Aqui vem os interesses, gente. Meu colega acabou de falar antes para a gente, o sujeito lá, não, vai evacuar primeiro aquelas casas, aquela casa, porque lá estão os eleitores dele. Isso aí são interesses, vocês não sabem a quantidade de interesses, e isso gera todo um campo, a complexidade do campo. Lembro das auxílio às vítimas lá de Santa Catarina, os donativos e tal. Gente, tinha gente vendendo coisa lá, fazendo negócio. Né? Então, porque o interesse é muito grande. Depois, um pouco exercício profissional em trabalhar em equipe. Nós temos uma grande dificuldade de trabalhar em equipe, nós mesmos, dentro da própria área. Pior quando trabalhamos com outras áreas. Próximo slide, por favor. Carência e uma flexibilidade metodológica. Nós nos deparamos com certos métodos e tomamos aquilo como verdade, e aquilo não adianta, gente. Você tem que adotar diversos tipos de métodos, vai depender da situação. Em loco, você vai ter esse feedback. Depois, somos limitados, nós, psicologia, também no gerenciamento de crise, junto à população e aos profissionais envolvidos nesse cenário, né? E também os entraves acadêmicos, né? As igrejas que nós temos dentro das nossas universidades, né? As brigas dos grupos, né? Isso é um entrave, isso é um entrave. Inclusive, está ali um dos métodos, esse método ZOP, é um método altamente já testado, trabalhado, né? Poder trabalhar junto com a população. Você botar no Google, você vai encontrar isso. Planejamento de projetos orientados por objetivos, isso já foi trabalhado muito, uma metodologia bastante interessante. Próximo slide. Bem, aí o sujeito tem lá passou por desastres. Se vocês não falaram isso para vocês, os bancos escolares, né, o que acontece quando o sujeito sofre lá, passa por um desastre? Meu amigo tem dor, luto, depressão, desespero, desesperança, ansiedade, nervosismo, amedrontar-se facilmente, desorientação confusa, rigidez, obsessão, vacilação, ambivalência, sentimentos de abandono total, como aqui citados, vulnerabilidade, dependência, apego excessivo. O sujeito abre a mão, eu perdi tudo. Aí chega o sujeito, eu tenho que me pegar em alguma coisa. Eu perdi meus documentos, eu perdi minha casa, perdi minha família, meus entes queridos, né? Suspeitas, supervigilância, medo de ser prejudicado, paranoia, altas paranoias, distúrbio de sono, insônia, sonhos ruins, pesadelos. O próximo. Irritabilidade, hostilidade, raiva, ausência de humor, explosões repentinas de emoção, inquietação, dificuldade de concentração, perda de memória, queixa somática, por exemplo, dor de cabeça, sintomas gastrointestinais, suores, calafrios, tremores, fadiga, queda de cabelo, mudança no ciclo menstrual, perda da libido, mudança na visão, da audição, da muscular difusa, pensamentos intrusivos, por exemplo, lembranças e sentir-se revivendo aquilo que você experienciou, geralmente acompanhado por ansiedade. Próximo. Esquiva de pensamentos sobre o desastre, esquiva de lugares, figuras, som que lembre a vítima do desastre, esquiva de discussão a respeito disso, problemas no funcionamento interpessoal, conflito conjugal aumentado, aumento do uso de álcool, droga, queixas cognitivas.
Queixas cognitivas, desastre, meu amigo. Queixas cognitivos, dificuldade de concentração, enfim, nós vamos ter inúmeros papéis disso, tá certo? Próximo slide, só para a gente ir acabando, né? Continua esses sintomas, vai estar lá, próximo slide. E aí, meu amigo, que você tem que realmente se trabalhar com outras áreas, né? Tá aí esse material, próximo slide, só para você ver, e aí vem esse, que é muito interessante, mas eu queria que você passasse o próximo slide, que eu já posso daí finalizar, que a ideia do nosso título, do título que eu falei anteriormente é esse. Nós temos um cenário de desastres, nós temos uma equipe interdisciplinar fazendo isso, que vai buscar as informações lá nesse cenário, o cenário vai dar informações para ele formular esse laudo. No caso específico, aí, que é o nosso foco, uma interdisciplinaridade entre psicologia e a psicologia dando apoio ao direito, e o direito, naturalmente, processando o Estado com isso, e o Estado tem sim que indenizar. Próximo slide, aí encerramos. Aí temos agora, esses dias, o segundo seminário, né, sobre desastres lá em Brasília. Próximo slide. Acabou. Né? Então aí está aí essa figura aí, né? Nós temos tantos problemas no nosso país, né? Como falei, se todos esses esforços e dinheiro disponível para a Copa do Mundo fosse também trabalhado de alguma maneira mais preventiva para criar isso, né? Eu espero que talvez, não sei, talvez vocês nunca mais me convidem para vir aqui, né? Mas eu fiz questão de passar no tempo, porque a minha intenção realmente era de disseminar em vocês um vírus de prevenção, gerenciamento e combate de desastres. Não adianta você ficar no seu consultório, você tem que remangar, né? Tirar as mangas. Não adianta você tem que simplesmente saber arregar essas suas mangas, certo? Muito obrigado. Agradecer o professor Pitágoras, né, que só trocou de Rio Grande, né, foi do sul para o norte, e dizer o seguinte, aqui será sempre muito bem-vindo. Né, se os colegas de universidade não querem que você fale lá, aqui estamos sempre de portas abertas para você aqui em Mato Grosso do Sul. Tá? Muito obrigado pelo convite, pela gentileza, né, de ter atendido a nossa solicitação, inclusive declinando de outros convites para estar aqui hoje conosco. Bom, nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos selecionar algumas perguntas em relação à fala do professor Pitágoras, né, que possam surgir, e aí depois nós teremos a fala do professor Ney Roberto Bruck. Temos o microfone aqui com cerimonial. Quem quiser fazer a sua pergunta, por favor, é só solicitar o microfone. Boa tarde. Primeiro, meu nome é Rodrigo, sou da Faculdade UCDB, sexto semestre. Eu gostaria de perguntar especificamente sobre a condução e a prevenção de saúde, né? Luc Ferry, um francês, filósofo, ele afirma que a gente tem que tomar cuidado com algumas espécies de organização de programas atuais, porque eles acontecem na base do medo. E o medo para ele é uma força que é meio vacilante em alguns aspectos, porque cria o que a gente chama de fundamentalismo ou de moralidade. Certo? Dentro desse pensamento, eu tento traçar uma ideia bastante complexa até, de pensar algumas construções, e na verdade eu queria mais um interlocutor para dialogar com essas construções, porque ficaram para mim um pouco interessantes. Pensando que o amor e o medo são as duas construções básicas para a formação de qualquer tipo de programa, ou seja, de fidelização ou de não fidelização completa de um sujeito em determinado aspecto a um programa de prevenção ou de produção de saúde. Então nós temos algumas condições que eu gostaria de ilustrar com o próprio México. O México sofreu há uns anos atrás com aquele tornado, né? Que devastou praticamente todo o México, e diria aos mexicanos, coitado do México, né? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? As condições no México
são de alguns aspectos bastante positivistas, né? E as construções de prevenção são bastante estruturadas na questão de um mando e desmando de comportamento. Eu queria saber se nesse aspecto não serviria a mudança de paradigma de pensar em questões de comunidade e produção de possibilidades para essas comunidades. E como seria, na sua perspectiva, essa construção de possibilidades nas comunidades? Como eu deveria argumentar com essas comunidades para que num futuro próximo, numa eventualidade, ou melhor, em uma cotidianidade de desastres, a gente possa lidar com essas cotidianidades? E em alguns aspectos eu acho que a construção que nós temos hoje, ela está no âmbito do vigiar e punir. Vamos ser bem práticos, então. Né? Primeiramente, também desculpe ter invadido o espaço um pouco aí do colega, mas ele vai ter o espaço depois dele suficiente. Vejam bem, vamos lá, praticamente falando, o que é possível fazer? Né? Esse o seu entendimento, a sua pergunta, certo, tudo bem, muito bonito, é mais ou menos o mesmo questionamento que eu faço para os meus colegas que também são psicólogos. Bem, uma das formas, partindo desse princípio, para fidelizar, inclusive, ter uma aplicabilidade, uma efetividade do seu programa, se você prestar atenção e pesquisar um pouco, você vai encontrar que uma das medidas sugeridas nos programas de combate, prevenção, não tenha pânico para o profissional, isso, certo? Estou falando do ponto de vista profissional. Os profissionais que vão do aparato que vai entrar em ação nisso. Né? Sem pânico, fique sem pânico. Meu amigo, como que você vai ficar sem pânico numa situação completamente caótica? Né? Uma das coisas, eu posso falar abertamente isso aqui sem problema nenhum, que isso é entendido, mas uma das questões importantes que foi aqui tratada pelos profissionais que entram em ação é justamente esse sofrimento. Né? Você vai lá e tal, você chega em casa lá e depois, como foi aqui relatado. Né? Para nós que da psicologia entendemos eu falei antes para vocês ali, dos mecanismos de defesa, lembra lá dos mecanismos de defesa, logo no início do curso, que ninguém dava muita importância para eles? Pois é, meus amigos, dos mecanismos de defesa importantíssimo, aliás, você tem que dominar eles, né? Mas um deles que você aplica nisso é aquele mecanismo chamado de racionalização, lembra? Porque se você não racionalizar, se você deixar o seu emocional superar isso, você não dá um passo. Né? Você tem que racionalizar isso ao máximo, até depois você pode cair, mas antes não. E uma das formas de você tornar efetivo os programas é justamente de fortalecer as comunidades. Né? As comunidades em termos de infraestrutura, né? Socioeconômica, política, social, é a sua escolha de quem você vai votar, exigir do CRP que o CRP entre, né, com ação, por exemplo, já para garantir, a lei ainda existe, mas ela não é muito percebida, né? Até tem um dito muito interessante, para os amigos o Código Civil, para os inimigos o Código Penal. Né? Então, veja, você tem realmente que fortalecer essas pessoas, exigir dessas entidades, dessas que estão envolvidas com isso, que assumam a sua responsabilidade. E a única forma de você fazer isso é tornando as comunidades menos vulneráveis. Não quer dizer que elas não vão enfrentar desastres, não. Vão ocorrer, mas elas estão mais fortalecidas nesse sentido. Se eu não respondi a sua resposta, a sua pergunta, a gente pode conversar depois, sem problemas. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade que consegui chegar aqui. Eu venho de um lugar chamado Chile. Então lá nós praticamente isso aqui você aprende na escola. Eu agradeço a oportunidade também de participar. Participo com a Defesa Civil, sou membro do Vermelho Internacional, sou psicólogo desde 1996 e, olha, felicito o professor, doutor, porque está dando esse conhecimento a esse público aqui. Mas minha pergunta vai ao seguinte:
eu, psicólogo, se eu não conheço de primeiros socorros, de incêndio, de alguma coisa de traumatismo, eu não sou ninguém. Então, se eu vou chegar como psicólogo e tratar você, aquela angústia e tudo, assim, vamos colocar, não, sem pânico, sabe, isso vai passar, vai ter... Então, fica um pouquinho pequeno. Então, eu acho assim que esse seminário pode ser, talvez, um primeiro passo para que nós, como psicólogos, nos enteremos de mais coisas. E eu gostei daquilo, porque eu sou técnico em raio-x também, tá? Então, conheço a história do processo, tá? Então, é o seguinte, nós temos que ter, para esse, uma maior bagagem, para poder realmente participar da emergência e desastre. Então, minha pergunta seria assim, professor, em relação a isso que nós estamos falando aqui, em outros lugares já existe isso? Porque, um parênteses, eu tentei fazer o curso de pós-grado, acho que era, pela internet, e não consegui, eram tempos muito curtos, e bombardeamos com muita coisa, então não consegui concluir ele. Mas minha pergunta é essa aí, além disso, porque eu sei que Santa Catarina está bem avançando isso aqui, além disso, existe interesse para que nós, como psicólogos, nos enteremos de mais coisas? Você está perguntando, pergunta-se em Brasil, né? Sim. Não há todavía tão pouco, só um curso assim de capacitação por exemplo, da defesa civil, assim como, por exemplo, há outras iniciativas privadas, há, por exemplo, um curso à distância virtual, né, de psicologia de emergência, é mais vinculado a uma área hospitalar, sim? Não há uma abrangência necessária, muito bem dito, com a possibilidade de fazer uma visão mais contextualizada, não há todavía. Eu me vou, por exemplo, agora em dezembro, me vou a seu país, eu vou trabalhar lá com a Sociedade Chilena de Psicologia de Emergências, em Santiago, onde me vou eu tenho de fazer uma visitação de todos os sítios atingidos por tsunamis, há tsunamis no seu país, terremotos, enfim, há uma série de eventos adversos. E o governo chileno, os chilenos, como he dicho, que desde niño estão na sua escola, eles dão uma preparação para isto, para esses eventos. Por quê? Porque a sociedade chilena está mais preparada, por exemplo, do que nós outros aqui em Brasil. Né? Então, se me vou com o objetivo de sacar um pouco, de cambiar um pouco de experiência com os colegas lá em Chile. E depois nós temos a ideia de fazer algo assim, de um curso à distância e tal, virtual de capacitação nessa área.